Você vai falar, vamos ver a vitória do Flamengo 4-1 no Boa Vista. Que o Pascoal, vocês falaram, nunca vi o Trauco jogar bem. Não, eu dei azar. Continuo sem ver, mas faz parte do futebol. Me disseram agora há pouco, eu não sabia disso, que até ele botou lá, eu falando que dou sempre azar, nunca vejo ele jogar bem. Tomara que eu tenha criado algum efeito que ele possa ter jogado bem, até para me queimar a língua. Eu vou jogar bem porque aquele cara falou que eu não jogo nada. Tomara. Agora ele criou uma referência, criou um padrão. Ele tem que jogar daqui para melhor. O que ele jogou já não significa nada. Ele tem que jogar desse instante para melhor. E é isso que a gente espera ver no jogador que o Flamengo contratou. Tomara que ele jogue no Flamengo muito melhor do que ele joga na seleção peruana. Será um grande sinal. Fico muito feliz. Parabéns, Trauco. Parabéns, jogou bem. E Luciano Calheiros. Hoje aqui está o Luciano Calheiros, o Pascoal, o Quesada, o Simon. Ô Calheiros, o Trauco ontem teve uma bela estreia. Fez um gol, deu 2 assistências. O Guerreiro também jogando muito. O gol que ele sofreu foi em cima dele, hein? Essa assistência foi maravilhosa, hein? Maravilhosa. Os peruanos vão dar alegria para a torcida do Flamengo esse ano, Calheiros? Olha, ô Benjamin, eu imagino que o Guerreiro, embora não tenha sido ainda no Flamengo aquele Guerreiro do Corinthians, oscila ainda muito, bons e maus momentos, o Guerreiro caiu nas graças da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não gosta do Guerreiro. E a gente conhece o potencial desse jogador. Quer dizer, eu acho que com um time montadinho, um time equilibrado, o Guerreiro tem tudo para fazer uma grande temporada. Agora, ainda é muito pouco para eu analisar, para ser definitivo com relação ao Trauco, mas a estreia dele, apesar do modesto aí, Boa Vista, é uma estreia que empolga, que anima. Pelo menos mostrou qualidade, principalmente nesse fundamento da assistência. E olha, o torcedor do Flamengo que está aí no Twitter, aí já volta na nossa primeira enquete do dia. Quem foi o melhor na estreia do Flamengo ontem contra o Boa Vista, 4-1 pro Mengão? Hashtag Diego, Guerreiro ou o Trauco? Quem foi o melhor ontem, o que sabe? Trauco. Mas não tenha dúvida. Excepcional. Por que você votou olhando pro Pascoal? Não é que o Pascoal, eu tive que olhar pro Benja, então o Pascoal tá do A câmera lado fica cruzada, explica pra ele. Mas, não, nenhuma referência ao Pascoal, por favor, mas assim, o Trauco joga muito, gente, joga muito. Deus ajude. Pra você ter uma ideia, 52 passes certos ele deu no jogo, 3 assistências para finalizações, um desarme e uma finalização pro gol. Tá marcado aí que o gol do Boa Vista foi em cima dele, não? Tá marcado que o gol do Boa Vista foi em cima dele? Agora, o Pascoal tem razão. Ele tem que jogar isso daqui que ele jogou daqui pra frente. Porque assim, é só um jogo. Tem ainda muitos pelo Campeonato Carioca, outros tantos pela Libertadores, Campeonato Brasileiro. Essa é a referência do Trauco com o manto do Flamengo a partir de agora. Mas se o Trauco tivesse jogado mal pra caramba, você ia falar, calma, é só o primeiro jogo? Claro que sim. Eu acho que as pessoas... Eu confesso pra você, eu nunca tinha visto ele jogar bem. Ontem ele jogou, foi até razoavelmente bem. Eu gostei desse jogador aí que entrou mais atacante do que lateral, né? Na etapa complementar. E acabou fazendo um bom jogo também. O Diego fez um jogaço, gente. O Diego jogou demais. Ninguém vai tirar isso do Diego. O Diego jogou demais. Ou não, eu tô falando alguma coisa que não foi a realidade. O Diego jogou demais ontem. Jogou demais. O Diego, o Guerreiro e o Trauco jogaram demais, os 3. O Diego jogou uma bola. O time do Flamengo jogou bem. Agora, tudo bem. Vocês falaram, mas o Boa Vista também não é um parâmetro. O time do Boa Vista é muito fraco. Só que é o que tem, era o time, era a estreia, é o Campeonato Carioca. Então, o Flamengo não tem culpa que o adversário era o Boa Vista. O Flamengo fez o que tinha que fazer. Não, tinha que fazer o papel dele. Agora, ganhou o jogo, Diego, ganhou o Guerreiro e o Trauco jogaram muito a bola. O Diego fez a bola. O Rodinei entrou bem. O Rodinei entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo como um ponta e driblou, entrou na área e tal. É o seguinte, olha o cruzamento do Trauco na cabeça do Guerreiro. Perfeito. Deixa eu explicar para vocês. O Trauco começou a carreira como meia esquerda, passou para a ponta esquerda e foi adaptado à lateral esquerda. Ele é muito bom no apoio, mas é fraco na marcação. Por isso que eu digo, espero que o parâmetro dele seja muito melhor jogando no Flamengo, porque vai ter volantes de sustentação, jogadores que conseguem fazer a marcação com qualidade e ele pode ter esse desafogo pela lateral. Tomara que ele consiga melhorar, elevar o seu nível, elevar o seu padrão. Se eu servir para alguma coisa, fico muito feliz que a torcida do Flamengo tenha toda a sorte do mundo com ele. Ontem o torcedor do Flamengo não sentiu saudade do Jorge. Ontem a torcida do Flamengo não sentiu saudade, não. Ou sentiu, Simon?
Coisas diferentes, né? Esse Jorge aí é um negócio de louco que joga de futebol, esse garoto, tanto é que foi descoberto e imediatamente já vendido, o que é uma pena para o futebol brasileiro. Esses craques logo desponto, ele não chegou a jogar tantos jogos pelo Flamengo na equipe profissional e já foi embora. Não é o torcedor que queria ver esse craque, que tem um belo futuro pela frente. Eu vi o jogo também, gostei muito do Diego, o Diego arrebentou a boca do balão. E vai ser assim todos os campeonatos estaduais, não é? O Flamengo goleou, daqui a pouco o São Paulo vai golear, o Fluminense goleou hoje, e contra quem jogou, mas é a realidade e é o que estão jogando. Por isso que o Diego e o Guerreiro jogaram muita bola. Vamos ver o que vai acontecer aí com esse garoto aí na lateral esquerda, temos que aguardar. Uma preocupação do Zé Ricardo é com a altura, com a estatura do Trauco. Ele é coisa de 10 centímetros mais baixo que o Jorge. E o Pascoal viu o jogo, pelo menos em 1 ou 2 lances, ele teve dificuldade no lance do gol, ele não se posicionou bem, a bola foi nas costas dele. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser titular, né? Alguns dos grandes jogadores que atuaram pela lateral não eram tão altos assim. O Roberto Carlos era pequenininho. Não quero comparar com o Roberto, pelo amor de Deus, que pra mim foi o maior lateral que eu vi jogar. O meu foi o Júnior. O Júnior também não era tão alto assim, o Vladimir também não era tão alto assim. Todos jogadores da mais alta técnica, não é? Jogadores históricos. O Marcelo, cada um do seu tamanho, o Marcelo também, por aí vai. Então, é só uma observação, e quando o Pascoal fala... Marcelo é baixo. Hã? Marcelo é baixo. É baixo, então. Quando o Pascoal fala, o Benji, ele não está fazendo campanha pró e nem contra, ele está fazendo só uma análise do que o Trauco pode render para a equipe do Flamengo. No ataque, a gente tem que dar nota 9 para ele, porque foi um jogador que ele vai para cima, cruza... Agora, no sistema defensivo, a gente tem que entender que o lateral moderno, ele tem que ser eficiente na marcação e no ataque. Ele não pode fazer só uma coisa hoje. Agora, se tiver que optar por uma coisa só, ele tem que ser bom na defesa, porque a lateral tem que proteger ali o sistema defensivo pela ala. Ele é bom no apoio. Gente, é bom no apoio. O Flamengo ganha de 4-1. Foram 4 gols. O cara estreia, faz 1 gol e dá 2 assistências. A estreia do Trauco foi excepcional. Mas eu não disse que não foi. Eu achei que foi o melhor em campo. Excepcional. Eu achei o Diego o melhor em campo. Eu acho que o Diego foi o melhor em campo. A gente tem que tomar cuidado, porque é o que a gente está falando aqui. Eu acho que é muito pouco, ainda muito cedo para a gente fazer qualquer análise definitiva. Agora, claro, concordo com o Benjamin. Em termos de estreia, quando você daqui a 5, 6, 7 meses for analisar o Trauco, você sempre vai citar a estreia dele como excelente, acima da média. Agora, resta saber o quê? A grande preocupação agora é saber se o jogador terá regularidade. Regularidade. Tem essa carência que o Pascoal já citou, né? Mas era uma carência também que o Jorge também tinha. O Jorge não era um grande marcador. Né? Ele precisava desse sistema de jogo com a cobertura dos volantes. O Rômulo jogou bem. E aí hoje o Flamengo tem jogadores mais qualificados para fazer essa cobertura. E talvez, tendo esses jogadores mais qualificados, o lateral tenha mais liberdade para jogar. E aí o futebol do Trauco pode ser que apareça muito mais. Você lembra, Carlinhos, de uma frase que ficou famosa aqui no Rio, quando, apesar que o torcedor do Flamengo não tem saudade da forma como ele saiu, mas o Mano Menezes, quando foi treinador do Flamengo, uma vez ele falou que o André Santos, o lateral esquerdo, que jogava um bolão. Tá na tem Turquia. Bola, voltou pra Turquia. Tem bola. Que ele atacava, ele era uma BMW e ele voltava no Fusquinha. Lembra disso? Vai muito bem na descida e pouco na subida. Agora, ô Pascoal, você tá aí meio ainda pisando em ovos, mas olha, vamos dar uma olhada aí, Pascoal. Não tô pisando em ovos, não. Olha lá, parabéns pro Trauco. Peruana. Vamos ver a imprensa peruana. Olha a imprensa peruana dando o maior destaque. Esse é o Jornal Líbero, destaque para Guerreiro, pro Trauco, uma filial da seleção do Peru, é no Flamengo. Esse é o El Bocon. Olha lá, eu leio o El Boaton na época da janela, eu leio o El Boaton. Lá tem o El Bocon. Como é que é? E quem tem Bocon vai a Romão, tá aí o La República. A imprensa peruana dando o maior destaque pros dois, pro Guerreiro. O Guerreiro fez 2, né? É bom a gente lembrar também que o Guerreiro foi destaque, já começa muito bem a temporada. E não tenho dúvida que esse será o grande ano de Guerreiro com a camisa do Flamengo. Esse é o ano. Bom que seja mesmo. Esse é o ano. Eu acho que a torcida do Flamengo tem que ter muitas esperanças desses jogadores pensando na Libertadores, né? Que esse início de campeonato aqui no estado do Rio de Janeiro seja, inclusive, para dar esse tom, né, para a engrenagem ir se azeitando e se acertando, que o Flamengo possa entrar na Libertadores da América como tem que ser o time do Flamengo na Libertadores da América. Que, se for assim, e eu acho que campeonato estadual
tem que também servir para isso, para azeitar o time, deixar o time arrumadinho para a Libertadores, o Flamengo pode chegar muito bem. Daqui a pouco chega o Berril aí para jogar, né, gente? O Berril está contratado e o Flamengo está no mercado, e não termina no Berril, não. Não? Não termina no Berril. Então, peraí, não fala agora. Vamos ouvir o Zé Ricardo, nem eu estou sabendo disso aí. Nós vamos ouvir o Zé Ricardo, o que o Zé Ricardo falou depois dessa vitória aí, 4-1 no Boa Vista. Daqui a pouco nós vamos falar do Berril e o Luciano Calheiros vai dar informação. Eu achei que tinha parado por aí, então o Calheiros tem informação, o torcedor do Flamengo fica ligado aí, que daqui a alguns minutos aí o Luciano Calheiros vai falar, será que vem mais jogador ainda pro Flamengo? Fala aí, Zé Ricardo. Sobre os reforços, dentro das expectativas, tanto o Rômulo quanto o Trauco fizeram uma preparação, uma pré-temporada, uma primeira parte da pré-temporada muito boa e deu tudo certo. Tanto o Rômulo conseguiu fazer a divisão do terreno central ali com o Arão, dando qualidade também na saída de bola, tendo um pouquinho mais de passe longo que a gente esperava e pediu para ele. E o Trauco fazendo bem a recomposição defensiva e quando foi acionado no ataque também trabalhou com bastante personalidade. Bom que eles com certeza vão ganhar confiança para o resto da temporada. As virtudes do Miguel são virtudes que a gente já conhecia desde que começamos a avaliá-lo para uma possível contratação. Tivemos bastante informação do nosso setor de análise de desempenho e de análise de mercado, também de inteligência de mercado, e também com as informações que recebemos do seu treinador na seleção peruana, tivemos a certeza que estávamos trazendo um atleta de bom nível que poderia ajudar a gente na temporada. Tá aí o Zé Ricardo explicando. Começou com o pé direito. Eu gosto do Zé Ricardo. Eu acho que é um bom treinador, é estudioso, tem tudo para dar certo no Flamengo. Mas o torcedor do Flamengo, ele não esquece, o Márcio Araújo. Olha aqui, o Flávio Tavares. Como o Mengão joga bem sem o Márcio Araújo, hein? Não acho que o Flamengo jogue mal com o Márcio Araújo. Também não acho. É uma coisa, não elimina a outra. E assim, é que às vezes a gente precisa ver o futebol além do cara que faz o cruzamento e marca o gol e tal. O Márcio Araújo é um cara muito importante para um conceito tático. Não vamos comparar o Márcio Araújo com grandes volantes da história do futebol brasileiro. Ninguém está fazendo isso, mas o cara não foi à toa, foi titular no Palmeiras durante muito tempo, foi titular do Atlético Mineiro durante muito tempo e fez grandes partidas com a camisa do Flamengo. Eu não sei, eu não entendo essa pegação de pé em relação ao Márcio Araújo. Sinceramente, eu não consigo entender. Por que a torcida do Fla pega no pé do cara? Sinceramente, eu não consigo entender. Olha, e o Twitter aqui tá bombando. Você pode mandar suas perguntas aqui com a hashtag no Twitter, AUP no Fox Sports. O Matheus Barroso, ele fala aqui, Benja, pergunta pro Luciano Calheiros o que ele achou da estreia do Rômulo. O Rômulo fez uma boa estreia também, não dá pra imaginar, não dá pra esperar. No primeiro jogo da temporada, e gente, o Rômulo foi um dos últimos, né, a chegar. Ele participou da reta final da pré-temporada, muito pouco tempo para treinar com esse grupo e entrou encaixando, porque já tem a função definida, é o modelo pronto do jogo, né? Ele chega e vai muito no papo, né, Pascoal? O treinador já chega, meu filho, vai fazer isso, como ele tem qualidade para jogar no meio campo? Ele tá fazendo o papel do Márcio Araújo, que a gente estava falando agora há pouco aqui. Ele tem mais qualidade que o Márcio Araújo. Principalmente quando o Flamengo tem a posse de bola. Ele é um jogador que se apresenta para jogar. Tem a qualidade para jogar e até chega bem. Quando tiver em forma, é um jogador que vai ajudar, inclusive, na frente, que tem essa característica e tem qualidade como finalizador. Eu tô muito animado com o Rômulo no time do Flamengo. Acho que foi uma grande contratação, uma das melhores contratações do Flamengo até agora. Ô Pascoal, o Luciano Oliveira fala que o Trauco jogou muito. A melhor defesa é o ataque. O Flamengo jogou para frente e ficou vulnerável na defesa, você concorda? Ficou, não. Em alguns momentos, sim. É normal que isso aconteça. É que, com todo respeito ao time do Boa Vista, é um time muito fraco. O Papai João vai ter que consertar muita coisa no posicionamento da defesa. Zagueiro não pode ficar olhando a bola ser cruzada na área. Zagueiro não pode deixar o jogador adversário penetrar na área sem que haja uma cobertura. Zagueiro não pode, volante e zagueiro não pode ficar assistindo a jogada passar e ninguém correr para marcar. Joel vai ter muito trabalho para acertar o time do Boa Vista nessa temporada. A primeira apresentação do Boa Vista não traz bons olhos, né? Não traz boas coisas para o time. Mas o
Flamengo demonstrou algumas qualidades, demonstrou um time que tem potencial, sabe evoluir ofensivamente e jogando contra um time fraco, como é esse que a gente viu, do Boa Vista, o Flamengo fez o papel dele, ganhou o jogo, mostrou personalidade, fez o que fez na partida e acho que fez corretamente. Parabéns pro Flamengo, estreou muito bem. É aquele negócio do parâmetro, já passou, Boa Vista já passou. Agora é criar novas perspectivas daqui para melhor, melhorando passo a passo. Deixa o Zé Ricardo trabalhar, que ele é bom treinador. Ô, Calheiros, o Berril contratado do Flamengo é o 7º estrangeiro. E o Flamengo continua nas compras? O Flamengo tá lá no shopping olhando as vitrines? Tá. O Flamengo, desde o início, já tinha deixado bem claro, e o Quesada estava comigo quando a gente participou no fim do ano passado, e o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do clube, foi bem claro no fim do ano aqui com a gente no Rodada Fox, que o Flamengo, desde o início, tinha a intenção de trazer 2 atacantes. Trouxe agora o Berril e falta o outro. Né? Falta o outro. É só você ver. O Flamengo abriu várias frentes. O Flamengo tinha negociação com o Atlético Paranaense, com o Marcos Guilherme. Foi uma negociação dificílima e que não evoluiu. O Flamengo tinha negociação com o Marinho. O Flamengo tinha negociação com o Berril. Negociação com o Vargas, se acertou com o Tigres do México. Quer dizer, o Flamengo vai continuar no mercado. Vitinho, boa, bem lembrado, Quesada. E vai continuar no mercado porque entende que para fechar o grupo, ainda não está definida a situação do Marcelo Cirino, se fica ou se sai, mas independentemente disso, o Flamengo entende que precisa de mais um jogador para essa função. Além disso, tem o lateral esquerdo, tem a reposição para o grupo. Não vão imaginar que o Flamengo vai investir num novo Jorge, não é isso. Vai trazer um jogador para ocupar essa lacuna em termos de elenco. O Flamengo conta com 2 laterais esquerdos. Hoje tem o Trauco, vai contratar mais um. E na zaga, Benja, essa é a informação que tenho também. Não há ainda uma convicção, não é uma unanimidade a dupla que começou a temporada. A mesma que terminou no ano passado, a dupla titular. Começou Hever e Rafael Vaz. Rafael Vaz até deixou o campo com uma pancada no joelho contra o Boa Vista. Entrou o Juan. Juan não é um jogador para toda a temporada. É o jogador que vai entrar numa e outra partida. Vai ter um planejamento especial para esse jogador. Então, há uma convicção, há uma corrente dentro da direção do Flamengo que o Flamengo precisa contratar mais um zagueiro. Semana passada, o Wagner Martins trouxe aqui nos canais Fox Sports a informação do Jeromel, né? Significa o quê? Que o Flamengo está atento às oportunidades para esse setor também. Então, hoje, se vierem 3 jogadores, Benjamin, não será nenhuma surpresa. Para encerrar aqui o assunto do Flamengo, nós vamos falar do Palmeiras. Daqui a pouco nós vamos mostrar a vitória do Fluminense em cima do Vasco. Meu Deus, eu assisti o jogo, rapaz. Eu achei que o Fluminense ia ganhar uns 5 ou 6. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Nós vamos falar do Corinthians. Tem briga lá já da torcida do Inter. Tem muito assunto aqui no programa. Mas para encerrar, o José Prudêncio pergunta aqui. Ô Quesada, o Flamengo quer o Kennedy, ex-Fluminense? Então, essa foi uma brincadeira, né? Até o Luciano apresentava aqui o nosso expediente, né, Luciano? Foi uma brincadeira do Kennedy com o Diego Costa. Eles estavam numa das redes sociais, conversando e tal. O Diego Costa brinca com ele, boa sorte no Flamengo. Boa sorte no Mengão. E aí ele... essa expressão ainda, Diego Costa. Só que aí teve uma outra sequência da conversa em que o Kennedy disse que, não, aqui é Xerém, não tem nada de falar, aqui é Xerém. Então ficou assim, não avançou nada. O presidente do Flamengo disse que não tinha absolutamente nada. A gente só especulou aqui, só trouxe uma brincadeira envolvendo 2 jogadores. Às vezes numa brincadeira sai alguma verdade, mas ao que parece não é o caso do Kennedy vir para o Flamengo. Olha, lembrando aí, torcida do Flamengo, nação rubro-negra, o Flamengo vem forte aí na Libertadores, você vai acompanhar tudo aqui no Fox Sports, a casa da Libertadores. Por falar em Libertadores, hoje teve a mistura